Todos estão bem? Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Obrigado à equipe aqui de louvor, de música, equipe de multimídia, os diáconos, todos que estão nos servindo nesse tempo aqui também. Glória a Deus. Nosso tema hoje é nos montes e nos vales. Quem conhece, deixa eu ler a imagem, por favor, ainda. Volta lá. Quem conhece esse lugar ali? Aquela pessoa bonita ali sou eu mesmo. Isso aí. Quem sabe onde é esse local ali? Chapada Diamantina, é o Morro do Pai Inácio, né? Lugar maravilhoso. Quem conhece a Chapada Diamantina? Vamos ver aqui. Tem gente, ó, Esté, a Fabi. Eu, na verdade, estava ali morrendo de medo, né? Meu Deus, sem olhar para baixo, assim, com medo desse lugar. A Aita sentou com a perna lá para baixo, assim, olhando e tudo. E para mim, é um grande desafio subir naquele morro ali, né? Não pelos desafios de subir, mas pela altura, né? Para mim foi um grande desafio, mas foi muito gostoso. Tem uma foto que a gente tirou, tem uma cruz lá, aí a gente subiu para tirar, aí a Aita segura assim, se solta, e eu segurei na cruz assim, com medo de cair, que dá uma tontura, gente, é um negócio involuntário, é impressionante. Mas é muito lindo, porque quem não conhece um pouquinho do nosso país aí, eu que sou baiano, que estava lá, a gente nunca tinha ido, apesar que não é tão próximo da nossa região, mas nunca tinha ido visitar lá a Chapada Diamantina, é um lugar muito lindo mesmo, tem vários lugares maravilhosos. E é isso. Quando eu estava escolhendo, buscando uma foto, uma imagem para representar aqui esse tema, eu me lembrei desse nosso passeio lá na Chapada, que foi maravilhoso. Eu quero ler um texto, então, com vocês, sobre esse tema, no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 23 ao 28. Primeiro livro de Reis. É um texto, talvez não tão conhecido. 1 Reis, encontraram? Capítulo 20, versículo 23 ao 28. Vamos ler então juntos? Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los, todos os reis dos seus comandos, e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército, como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então, no contexto do Antigo Testamento, era muito comum, né, ter batalhas, lutas entre exércitos entre nações. E aqui está um caso onde o exército de Israel havia vencido nas montanhas, né? E aqui vem esse pessoal, os conselheiros do rei, dos arameus, entendendo, na visão dele, na sua visão religiosa, que o exército de Israel venceu porque os deuses de Israel eram deuses das montanhas e não deuses dos vales. Então, eles organizaram toda a guerra novamente, mas agora para batalhar no vale, né, nas planícies, contra Israel, com a certeza que eles ganhariam. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender, aplicando o que significa esse monte e esse vale para nós, para a nossa vida cristã hoje, né? Para a gente trazer as lições e buscar aqui aprender na palavra de Deus. O que é isso? É de fato subir lá no Morro do Pai Inácio ou ficar lá embaixo
Não, como é que a gente precisa entender a palavra de Deus aqui para nós? Porque esse é um negócio, talvez uma das partes mais importantes da nossa leitura bíblica, gente, é perguntar ao texto, não somente ler, e aí você começar a entender o que o texto está dizendo. Pergunte para o texto, entenda o contexto, entenda o processo que o texto está mostrando para nós. Tem coisas que só crente entende, né? Tem uns vocabulários assim que uma pessoa que não participa da igreja normalmente, ela não entende. Não é verdade? Você quer ver alguns exemplos? Você imagina você estar num local, se você está visitando aqui, não é comum você frequentar uma igreja, por exemplo, ou de ler a Bíblia, aí você imagina que nós devemos, você ouve assim, ó, nós devemos comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Uma pessoa que não tem o entendimento, né, no contexto religioso e bíblico, imagina o quê? São canibais esse povo aí que vai comer a carne de Cristo agora? Vamos beber o sangue de Cristo. Então você imagina que seria um canibalismo, né? Ou ainda você fala assim, aqueles irmãozinhos que oram assim, Deus, manda fogo, Senhor, queima, Deus. Você fala, pronto, eles querem fazer um incêndio agora, esses malucos. Né? Quem já orou assim às vezes, manda fogo, Senhor, queima, Deus. Mas tem coisa que só um crente, só um cristão que vai entender. Tem pessoas que não entendem. Outro exemplo, tem aquela que fala assim, enche-me com teu óleo. Aí você fala, peraí, está na cozinha, é óleo de cozinha, é o galo. Você está no azeite, já viu isso? Está no azeite. Tem vocabulário que só uma pessoa envolvida em certos contextos religiosos que vai entender. Então a gente precisa mesmo entender o que significa esse negócio de monte e de vale. Ou ainda quando você pega, baseando naquele texto de Ezequiel 47, e ora assim, Senhor, não nos deixa no raso, nos leva no mais fundo, Pai. Aí você fala, esse cara quer morrer, ele quer morrer afogado, né? Está pedindo para Deus afogar ele. Eu não quero ficar no raso, eu quero ir no fundo, Senhor, me afoga. E tem uma música que até canta, afogar na tua graça, né? No oceano. Mas assim, claro que nós entendemos esse vocabulário, aplicando espiritualmente, mas lembra disso que muitas pessoas não entendem. Eu particularmente procuro, né, conversar sempre deixando esse vocabulário para que seja compreensível para todas as pessoas. Tem um querido irmão aqui, acho que eu posso falar o nome dele, ele deve estar online aí, né, Alan? Alan Vaso. Para conversar com o nosso irmão Alan, por exemplo, você tem que usar um dicionário na mão, um dicionário evangeliquez. Se você não usar um vocabulário, você não consegue entender. Dá um ok aí, Alan, fala a verdade. Rapaz, é 10, é show demais. Mas é o vocabulário. Beleza, eu não vou usar esse vocabulário, fica tranquilo, né? A gente vai buscar compreender aqui o que a gente quer entender. Então, falando nisso, como é que a gente entende o que o texto, os teólogos nos mostram, a tradição cristã, o ensino cristão, vai aplicar para nós sobre o que é o monte e o que é o vale. O monte aqui representa a fase de bonança na vida cristã, a fase boa, a fase de bênção, a fase de vitória. Quando você está lá nos altos. E o vale representa a fase de adversidade, a fase de luta, de pecado, de impotência, quando você está caído. E aqui é o nosso aprendizado, é o que a gente deve ouvir da palavra de Deus nessa tarde. Então, se o monte é exatamente esse tempo de bonança, tempo de vitória, tempo que a gente está bem, e o vale é esse tempo que a gente está na luta, que a gente está na adversidade, como tem sido esse ano e pouco, né, que a gente está vivendo no mundo, inclusive, além das nossas lutas internas pessoais, além de outras lutas, outros inimigos que nós enfrentamos externos, como é viver no monte e nos vales? É isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui, como então viver e vencer nos montes e nos vales. Amém? Primeira lição que eu trago para nós meditarmos, no versículo 23 ao 25, eu vou dizer que nós devemos ter uma visão correta sobre Deus. Como viver nos montes, nas horas boas, mas também nos vales, nas adversidades. Tenha uma visão correta sobre Deus. O que está acontecendo nos versículos 23 ao 25 na sua Bíblia? Os conselheiros da Síria diz o seguinte, os deuses deles são deuses dos montes e não dos vales. Essa é a visão que os conselheiros da Síria, dos não cristãos, não é o povo de Deus, o povo da fé, essa é a visão que eles têm sobre o Deus de Israel, o seu Deus. Só que eles erraram duas vezes, não foi só uma. Em primeiro lugar, eles erraram no monoteísmo.
eles afirmam que os deuses deles são deuses das montanhas. Eles não sabiam que nós só temos um Deus, o único Senhor, o caminho, a verdade e a vida, que nós só adoramos Jesus Cristo. Eles já erraram por aqui. Pessoas que não têm uma visão correta sobre Deus já começam errando nisso. O segundo erro deles é pensar que Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus somente dos montes, das horas boas, das vitórias. Não é o Deus dos vales, das adversidades, das pandemias. É como se Deus não estivesse presente agora. É como se Deus não existisse agora, porque está acontecendo uma pandemia como essa. E muitas pessoas fazem exatamente esse questionamento, cadê Deus, como Deus é amor, como existe Deus, se existe sofrimento. Elas não têm uma visão correta ou bíblica sobre Deus. Ou ainda quando você está passando um problema, uma luta, aí vem aquela pessoa querida e fala assim, mas você não está na igreja? Você não faz parte da igreja? E tem uns mais ousados que falam, como falava com Davi, cadê seu Deus? Não é, gente? Cadê seu Deus? Aí você fala para ele, meu Deus está comigo no vale que eu estou passando. Ele está comigo na hora boa, na hora da vitória, e Ele está comigo agora na hora da luta também. Mas é isso. Então, qual o problema da visão errada? A visão errada levou eles a viver conselhos errados. Eles aconselharam aqui o povo da Síria de forma errada e fizeram planos errados. Então, eu preciso ter uma visão correta sobre Deus. Se eu não tiver uma visão correta sobre Deus, eu vou viver ideias erradas, conselhos errados para a minha vida, e eu vou fazer planos errados para a minha vida. O que os conselheiros da Síria fizeram no texto? Pediram eles para organizar outro exército, com base na informação de que os deuses de Israel, na visão deles, né? Os deuses de Israel são deuses dos montes e não dos vales, dos montes e não dos vales. Então eles mandam organizar um outro exército, fazer uma outra guerra para lutar com Israel aonde? Lá no vale, lá na hora da luta, lá na hora da fraqueza. E eles dizem assim, é certo que venceremos, está escrito no versículo 25. É certo que nós venceremos. Tem muita gente que vai te procurar nos seus pontos fracos, na hora dos vales, na hora que você estiver passando alguma luta, alguma fraqueza, para tentar te acusar, para tentar te derrubar. Só que ele não sabe de uma outra coisa. Essas pessoas não sabem que Deus não está com você e comigo somente nas horas boas. Deus também está conosco na hora que a gente falha, na hora que a gente cai, na hora que a gente está passando luta, na hora que a gente está no hospital. O Senhor está conosco. Mas essas pessoas que não têm uma visão correta de Deus, vivem dessa forma. Por isso que eu e você precisamos ter uma visão correta sobre Deus. Quando Jesus estava ferido na cruz, após ter feito tudo o que fez, ensinado, curado tantas pessoas, aí ele estava sendo crucificado por amor de todos, o que as pessoas faziam com ele? Insultavam, cuspiam. Você não é o mestre? Não foi você que curou tantos? Desce agora. Percebe, gente, como a visão errada nos atrapalha de viver a verdadeira fé, de viver o plano de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos passando dificuldades, passando lutas, e nós estamos questionando Deus, procurando Deus. Você não tem que procurar Deus lá do outro lado, você tem que olhar porque Deus está contigo onde você está passando. Pode ter certeza disso, amém? Então, a visão que Deus era Deus somente dos montes, lembra bem que foi a visão dos conselheiros da Síria, não foi a visão do povo de Israel. Eu pergunto então para nós nessa noite, será que tem algum vale, ou alguma luta, alguma dificuldade, que Deus não estará com você? Será que existe algum monte, alguma vitória, alguma hora boa na sua vida, que Deus não vai estar presente com você? Eu estou me lembrando do Salmo 139, Davi fala, olha, se eu subir ao mais alto monte, se eu descer ao profundo, o Senhor vai estar comigo. Em outras palavras, gente, se você cair no mais profundo da sua tristeza, da sua alma, achar que todos te abandonaram, você pode ter certeza que Deus não te abandonou. Se você cair no pecado, no erro e afundar e ficar esquecido por todos, você tem que se lembrar que Deus não esqueceu de você. Mas o diabo vem na nossa cabeça e diz assim, quem é você para ir para lá? Sendo tão falho e tão pecador assim. Então tenha uma visão correta sobre Deus. O melhor lugar, o lugar mais seguro para estarmos é na presença do nosso Deus, amém?
a vale ou a monte que Deus não estará conosco? Não, Deus sempre estará conosco. Na hora da vitória, na hora da luta, Deus estará conosco. E eu faço uma outra pergunta: será que há algum vale, algum monte que vai nos fazer abandonar o nosso Deus? Pensa aí. Será que alguma vitória, imagina assim, se você ficasse milionário. Eu vi em algum local lá, acho que foi em algum site na internet, que alguém lá de Santa Catarina ganhou na Mega Sena agora 42 milhões. Você imagina isso, Rogerão? 42 milhões, você imagina? Não, se eu ganhar 42 milhões, Deus me desculpe, eu não preciso mais de ti. Será que existe alguma bênção que pode me tirar da presença de Deus? Pensa. E ainda mais, será que existe alguma luta, alguma dificuldade que pode me tirar da presença de Deus, que pode me fazer abandonar a Deus? É para se pensar. Mas a visão bíblica, a visão correta de um cristão, que tem uma visão correta sobre Deus, sabe como é que é? Ele vai dizer, como diz na Bíblia, Romanos 8, nada vai nos separar do amor de Deus. E nada o que está lá em Romanos 8? Nem luta, nem tribulação, nem demônio, nem pecado, nem perseguição. Nada pode me separar do amor de Deus. Amém, gente? Aonde o amor de Deus chega, ninguém me arranca. Isso é impressionante. Jesus fala que aquele que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Aonde o amor de Deus tocou, ninguém te toca, ninguém te tira. Não é o teu pecado que vai te afastar, não é a tua luta, a tua perseguição. Aonde está o amor de Deus? Nada pode me separar do amor de Deus. É impressionante isso. Leia Romanos 8 depois completo para você ver. Sabe o que a gente tem que analisar? Quem é que está reinando aqui dentro de mim, do meu coração? É a vitória? É o monte ou é o vale, é a luta? Nada pode me separar do amor de Deus. Então tome essa atitude nessa noite, com uma visão correta, se entregue nas mãos de Deus. Acima de qualquer coisa, é o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, amém? Outra coisa que a gente vê nos textos bíblicos, somente citando exemplos agora, lá em Filipenses 4, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, a Bíblia diz, tudo posso, pode falar junto, tudo posso. Nós citamos isso, essa frase, esse versículo está em todos os lugares, carros para todos os lugares, só que a gente precisa aplicar o contexto. Tudo posso, tudo o quê? Eu posso passar luta, meu amigo, eu posso estar no vale, eu posso enfrentar anos de pandemia, eu posso enfrentar Covid e qualquer outra doença, tudo posso naquele que me fortalece, nada vai arrancar a fé que está dentro de mim. Tudo posso. Se você entender, ter uma visão correta, você pode dizer isso. Cair, mas eu me levanto nas mãos do Senhor. Melhor é estar nas mãos de Deus do que nas mãos de qualquer homem. Qual é a sua visão sobre Deus nessa noite? É esse Deus da Bíblia? Sua visão está sendo correta sobre Deus? Será que nós fomos ensinados que a gente não ia ter problema, não ia ter luta? A Bíblia nunca ensinou isso para nós em lugar nenhum. Amém, gente? Analise hoje, nessa noite, a minha visão sobre Deus, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma visão correta sobre o Senhor, me mostre a Tua glória, me faça entender a Tua palavra, Senhor, conforme diz aqui a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu já ouvi pessoas, gente, renomadas, grandes líderes religiosos, cristãos, que ao enfrentar tribulações, doenças, por exemplo, afirmaram que não imaginava, sendo aquela pessoa que era, sendo uma pessoa de Deus, que poderia passar por aquilo. Agora eu te pergunto, aonde que essa pessoa aprendeu isso? Na Bíblia não foi. Que teologia é essa? Que ensino é esse? Muitos, por exemplo, quando adoeceram, esconderam seus exames, iam para o hospital escondido, porque não entendiam que um cristão também passa no vale, que o Deus dele é o Deus da vitória, mas é o Deus da derrota, da luta também. Amém? Da derrota não, porque nós nunca seremos derrotados.